Continuamos o cenário político de hoje. Nossa entrevista é com Rodrigo Silva, ele é pesquisador do LAIS, o FRN, é o laboratório. Sabe todos aqueles dados que a gente traz para você de ocupação dos leitos, dos números do novo coronavírus, da taxa de transmissibilidade? Tudo tem sido feito aqui no Rio Grande do Norte pelo Laboratório de Inovação e Tecnologia da Saúde, que é o LAIS da UFRN. E o Rodrigo Silva é um dos pesquisadores do laboratório, está aqui conversando com a gente sobre o comportamento do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte neste momento. Você sabe que pode participar, manda sua mensagem nas nossas redes sociais, muito fácil de encontrar, certo? Está aí na tela e você pode colocar lá na busca da sua rede social a que você mais gosta de usar. Novo. Carol, vamos tentar reproduzir o vídeo que foi postado, publicado nas redes sociais da governadora, onde ela fala das medidas, que foram colocadas aí para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Já está pronto aí? Pronto, daqui a pouquinho a gente reproduz este vídeo, mas antes vamos trazer reportagem. O vereador Lamarque, aqui de Mossoró, propôs esta semana 2 projetos que beneficiam igrejas aqui na cidade. Um pede isenção de taxa, outro impede as igrejas de fecharem suas portas em períodos de calamidade, como este em que vivemos. Os projetos vão à votação na Câmara Municipal. Um dos projetos propõe a isenção da taxa de iluminação pública a igrejas e templos religiosos em Mossoró, seja em prédios próprios ou alugados. São instituições filantrópicas que vivem de doações e prestam grande serviço à nossa cidade. E até quando eu explanei a ideia, sugeri também ampliar para as casas de apoio, todas as unidades que prestam grande serviço à nossa cidade. E essa taxa de isenção seria uma forma de ajudar, de forma simbólica, e reconhecer esse grande trabalho dos templos religiosos. São mais de 800 templos de todas as denominações. Eu acredito que será aprovado também por essa Câmara Municipal de Mossoró. Para o vereador, o projeto é importante, mesmo que as igrejas já sejam dispensadas por lei nacional a pagamento de qualquer outra taxa que seja classificada como imposto. A Lei Federal 150, o artigo lá, ele rege que haja isenção de todos os tributos, seja na ordem federal, estadual, municipal. E nesse caso seria uma forma de reconhecer um trabalho. O PL ainda vai ser analisado pelas comissões e só em seguida volta ao plenário. Preciso conhecer esse projeto, Talvez as igrejas estejam aí incluídas em entidades filantrópicas. Então é uma posição que está cedo até para eu assumir, porque eu preciso dar uma olhada no projeto. No outro projeto, o vereador defende que as igrejas sejam classificadas como atividade essencial em períodos de calamidade em Mossoró. A ideia é não fechar os templos em qualquer situação. Em momento de pandemia, todos procuram Deus. E procurar chegar aí os templos fechados, eu não acredito que seria saudável para a vida espiritual de todos nós. Todos nós nos apegamos a um Deus, E a casa é a casa de oração, então essa casa tem que estar aberta para receber tantas pessoas que estão aflitas, precisando de um conforto espiritual. O senhor não acha que essa oração poderia ser feita em distanciamento ou isolamento em casa? Não, Carol, a casa de oração ela é muito importante estar aberta. Eu até no começo da pandemia disse, olha, se ela estiver aberta, já é um consolo, porque muitos fiéis vão passar, agora passar uma igreja fechada, tudo escuro. Eu não acredito que seria bom para a minha fé, para a fé de tantos, a igreja aberta. E a igreja, vale salientar, que segue todos os protocolos. De qualquer maneira, de acordo com o anúncio que foi feito agora há pouco pela governadora Fátima Bezerra, os templos não vão funcionar, só para orações. Já começa daí. É muito questionável todas essas 2 propostas aí. Vamos ver como é que vai ser esse debate ali no plenário. Mas existem instituições que passam muito mais necessidade, que precisam sim de mais isenção de impostos e mais incentivo. Novo. Pois é, Carol, a gente sempre atento ao que acontece, no nosso estado do Rio Grande do Norte, aqui em Mossoró. Vamos, antes de a gente retomar a nossa entrevista com o pesquisador Rodrigo Silva, do LAIS, vamos conferir um trecho da fala da governadora Fátima Bezerra, em que ela detalha os próximos passos aí para tornar mais
rígido o combate ao coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Esse é um vídeo publicado pela assessoria da governadora nas redes sociais, no momento de uma entrevista coletiva, agora há pouco, né? Então vamos acompanhar o que disse a governadora. Fiquem atentos. Que não seja o sentimento coletivo, que não seja o sentimento da solidariedade. Nós estamos vendo todo dia entes queridos indo embora. Nós estamos vendo nesse exato momento, não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, as pessoas em busca de leitos de UTI e não tendo leitos de UTI suficientes. Então, enquanto a vacina não acelera, porque se nós tivéssemos um processo de vacinação acelerado, nós tivéssemos mais vacinas e imunizando, protegendo mais a nossa população, certamente o Brasil não estaria vivendo um dos momentos mais dramáticos ao longo dessa crise sanitária, a pandemia do Covid, que se instalou desde 2020. Governadora, a senhora anunciou o toque de recolher, então significa que vai haver uma restrição na circulação de pessoas nas ruas. O vice-governador também participa dessa entrevista coletiva. Eu queria saber, assim, com relação a como é que funciona, por exemplo, o comércio, as escolas, a senhora citou igrejas também. Vai haver alguma mudança com relação a esses três segmentos? Vai sim. Naquilo que é de competência estadual, por exemplo, a partir da publicação deste decreto, estarão suspensas as atividades de ensino na rede pública, estadual e na rede privada, com exceção apenas para as séries iniciais e o Fundamental 1. As atividades religiosas, suspensas também, poderão funcionar apenas para orações e atendimentos individuais, mas estarão suspensas as atividades religiosas em templos, cultos, entre outros, bem como estarão suspensos o funcionamento de parques, estarão suspensos também todo e qualquer tipo de evento, festas, eventos inclusive seja de que natureza for. Ou seja, o nosso foco é exatamente as medidas. Agora sim. Tá aí, minha gente. Agora há pouco essa coletiva foi dada à governadora Fátima Bezerra explicando as novas medidas, novas decisões do governo do estado em relação a esse novo pico que estamos vivendo em relação à pandemia da Covid-19. Voltando com o Rodrigo Silva, pesquisador do Laís, rapidíssimo, porque a gente já tomou muito tempo do nosso programa, do nosso bloco, com as novidades, porque são muitas notícias, é muita coisa para entender, Rodrigo. Qual é a solução? Tem muita gente que trata medidas mais rígidas para tudo, lockdown total, toque de recolher durante o dia inteiro. Tem gente que diz que a vacina é a solução, as vacinas são a esperança para a humanidade, na verdade, né? Qual, na sua opinião, é a solução, é o que vai realmente nos tirar do meio dessa pandemia? Bom, Carol, de fato, a vacina é a nossa esperança, né? Assim que a gente conseguiu imunizar pelo menos aí 50% da nossa população, a gente já consegue desacelerar bastante os efeitos que ela tem tido e que ela tem promovido na nossa vida, tá? Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que a vacina ela não vai chegar de imediato. Como a gente tem assistido aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, infelizmente, a gente está disputando vacina com todos os outros estados do país e disputando vacina com todos os outros países do mundo. Então, a gente precisa ter a consciência do coletivo. Infelizmente, a nossa sociedade está errando nisso, errando muito, tá? Como eu estava falando antes, uma parcela da culpa é do poder público, outra parcela da sociedade, mas a maior parcela é da sociedade que, não generalizando, alguns estão fazendo a sua parte, mas a grande maioria não está fazendo a sua parte. Então,
A nossa esperança, sim, é a vacina. Infelizmente, a gente só vai conseguir contornar esse problema quando a gente conseguir vacinar a maior parte da nossa população. Enquanto isso não acontece, a nossa população tem que colocar a mão na consciência e cada um fazer a sua parte. Se um pedaço dessa parcela não fizer a sua parte, a gente infelizmente vai assistir à evolução dessas atitudes drásticas que o governo tem que tomar, como, por exemplo, o toque de recolher, infelizmente. Até agora a gente tem quantos imunizados no Rio Grande do Norte? Quantos % da população foi imunizada? Excelente pergunta, Carol. A gente imunizou até hoje 90 mil pessoas, pouquinho mais que 90 mil pessoas. Isso representa 2,5% da nossa população. Na velocidade que a gente está andando, na velocidade com que a gente está recebendo vacinas do governo federal, a gente só vai terminar de vacinar a população do Rio Grande do Norte em 2024, infelizmente. Então, como a gente está dizendo, a população tem que fazer a sua parte. Se a população não fizer, a gente não vai conseguir caminhar todo mundo juntos para uma solução ideal, né, que seria o fim da pandemia. Essa medida tomada pelo governo do estado, né, de publicar um decreto mais rígido, com toque de recolher, com suspensão de atividades religiosas, escolares. O toque de recolher, principalmente, ele tem um aspecto psicológico, né, onde as pessoas elas precisam ser impactadas com a situação, né, que está cada vez mais grave. Você acha que as pessoas vão entender, vão compreender o recado e o colapso por que passa já a saúde aqui no estado? Bruno, eu acredito que uma parcela não vai compreender. Eu acredito, aí eu vou dar uma opinião pessoal como alguém que está acompanhando a pandemia, fazendo pesquisa e lendo muito sobre isso. Uma parcela da população ela vai continuar tendo o mesmo pensamento, infelizmente. Então, é necessário essa ação drástica como um toque de recolher. Ela vai, sim, de fato, ter um efeito psicológico na grande maioria das pessoas, mas ela vai principalmente viabilizar que o poder público possa fiscalizar. Tá? Infelizmente, a gente não tem um efetivo grande de poder militar ou poder policial, né? Quem tem o poder de fiscalização. Então, quando eu proíbo que as pessoas saiam de casa depois das 22 horas, eu consigo reduzir, assim, o número de pessoas na rua e consigo viabilizar com que o poder público faça a sua fiscalização, né? Então, o efeito desse tipo de atitude, desse tipo de norma, é mais nesse sentido, de poder dar uma folga, um pulmão para o poder público conseguir fiscalizar, né? Então, eu espero que a população entenda e compreenda que se todos os 100% da população atender esse toque de recolher, em pouco mais de 10 dias a gente começa a enxergar um recuo dos números da pandemia. E aí a gente consegue pensar em voltar a uma normalidade. Enquanto a gente continuar estendendo o nosso comportamento errado, a gente vai continuar estendendo os números da pandemia aqui no estado e, infelizmente, impactando a vida de todos. Vamos então fazer mais uma parada. No próximo bloco a gente continua a nossa entrevista. Daqui a pouco a gente volta.